Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laresca. Então, hoje nós chegamos à nossa nona videoaula. Hoje nós falaremos mais um pouquinho sobre os vírus e sobre as bactérias. Nós vamos fazer a ciência prática desses dois capítulos. E aí nós encerramos esse assunto e podemos prosseguir. Beleza, pessoal? Então, vamos começar. Começando, então, pelo primeiro capítulo que a gente falou, que foi o de vírus. Gente, então antes da gente fazer a ciência prática, eu vou pedir para vocês fazerem esses 3 exercíciozinhos do exercício sua memória. Vocês podem fazer no caderno, por exemplo, a questão 1 não vai ter como fazer no livro, vai ter que ser no caderno. E vocês podem fazer a 2 e a 3 no livro, quem quiser. Ah, eu quero fazer as 3 no caderno que vai ficar mais organizado. Ótimo. Quem quiser pode fazer as 3 no caderno, beleza? Então eu vou ler as 3 questões com vocês, vou pedir para vocês fazerem em casa. E na próxima semana, pelo Zoom, a gente corrige isso, beleza? Então vamos lá, gente. Questão 1. Em seu caderno, desenhe o bacteriófago e mencione os principais constituintes da sua estrutura. Gente, então ele quer que vocês façam a estrutura de um bacteriófago. Vocês lembram que a gente falou que o bacteriófago é aquele vírusinho que invade a célula, que tem tipo um parafusinho que vai perfurar normalmente a bactéria, no qual ele vai invadir? Então, é esse o desenho que eu quero que vocês façam. Lembrando que, gente, tem isso no livro, tem isso nos slides e tem na videoaula. Então, vocês podem procurar aí que vocês não vão ter muita dificuldade para fazer esse exercício, não. Gente, questão 2. Explique por que os vírus são denominados parasitas intracelulares obrigatórios. Falamos sobre isso 300 vezes também, questão simples. E a última, explique o que são adenovírus e retrovírus e exemplifique ao menos um de cada tipo. Beleza, pessoal? E agora nós vamos começar a fazer o nosso ciência prática. Então, primeira questãozinha da Cesgran-Hill, leia o texto abaixo. A engenharia genética está prometendo uma solução para um dos flagelos dos países tropicais, como o Brasil. A ideia é impedir a implantação do agente causal no transmissor. Agente causal, gente, o ser vivo que causa determinada doença. E aí, o que o nosso exercício pede? O transmissor e o agente causal da dengue são, respectivamente. Então, ele quer saber o que transmite a dengue, quem é o vetor da dengue e o que causa a dengue. Gente, quem que é o vetor da dengue? O mosquito? Que mosquito? O Aedes. Então, já sobrou aqui apenas letra A e B pra gente. E depois ele pede o agente causal. Gente, o que causa a dengue? Um vírus. Logo, o nosso gabaritozinho é a letra A. Questão 2. A dona de casa deve encher os latões de ferro e a caixa d'água rapidamente para não desperdiçar água. Depois, a água é estocada e usada para beber, fazer comida, lavar louça, tomar banho e expor a família ao risco de pegar dengue. É isso mesmo, na casa de todas as famílias dos dois conjuntos, a água parada nos baldes, sem qualquer proteção para evitar que seja contaminada. Transforma-se em piscina para o Aedes aegypti, que já infectou 17 pessoas da comunidade desde janeiro. Falta água e sobra dengue no Guará 2. Galera, antes da gente ler as alternativas do exercício, eu queria ressaltar uma coisa aqui para vocês. Nós sabemos que a dengue está estourada no Brasil. Alguns estados com mais casos, outros com menos. Mas a dengue é uma coisa que a gente tem sim que se preocupar. Ela é uma epidemia no Brasil. Então, sim, nós temos uma pandemia acontecendo e temos uma epidemia aqui também. Então, a gente não pode descuidar da dengue. Gente, o que esse exercício fala? Sobre uma coisa que é muito comum a gente ver e que não pode acontecer, que é água parada, seja em caixa d'água, seja em latões, né, como fala aqui no texto, seja em pneus, seja em garrafas plásticas jogadas no meio ambiente. Galera, quando a gente tem algum reservatório, digamos assim, de água, isso se torna um criadouro para dengue. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas nós já falamos sobre isso. O mosquito da dengue, ele se reproduz na água, ele precisa da água para se reproduzir. Então, ele solta as larvinhas dele ali. Então, esse é o problema da água. Ela vira um criadouro para o mosquito. Beleza, gente?
Então, caixa d'água, toda forma de armazenamento de água tem que estar tampada, tem que estar coberta. É uma medida de precaução, beleza? E, gente, pneu, garrafas d'água descartadas de forma incorreta, não só garrafas d'água, né? Garrafa de refrigerante, de qualquer coisa, não pode ficar jogada em qualquer lugar, porque vai para a água, vai virar um criador da dengue e vai dar ruim. Então, galera, ajudem a conscientizar as pessoas próximas a vocês. Isso é muito importante. Beleza, gente? Então vamos continuar. Acerca do assunto desenvolvido no texto, julgue os seguintes itens. Número 1, a dengue caracteriza-se pelo aparecimento de febre alta, sim, e fortes dores no corpo, também, podendo causar a morte. Perfeito, galera. Número 1, verdadeiro. Número 2, o simples contato do Aedes com a água parada torna-a contaminada e, portanto, potencialmente transmissora de dengue. Gente, como é que transmite a dengue mesmo? Pelo vetor, pela picada do mosquito. Então, a água parada não vai te transmitir dengue. Ela vai ser um criadouro para os futuros mosquitos. Beleza, gente? Número 3, para evitar que a água estocada nos recipientes referidos no texto seja contaminada pelo Aedes, é suficiente fervê-la antes da estocagem. Também não, né? E o número 4, o homem é um hospedeiro intermediário no ciclo. Não, galera, o homem é um hospedeiro definitivo, beleza? Então, gabarito letra B. Questão 3, da PUC Minas. Gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna e a AIDS já não tem. Isso ocorre porque... Letra A, o vírus da gripe é mais fraco que o vírus da AIDS? Não, gente, a gente não pode comparar força de vírus, né? Letra B, o vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa do organismo. Galera, perfeito. Vocês lembram que nós falamos que os vírus, eles têm, digamos que uma especificidade por alguns tipos celulares? Como assim? Eles atacam determinados tipos de células, determinados grupos celulares específicos. Nós falamos em aula do exemplo da AIDS, que o vírus ataca diretamente o sistema imune, as células de defesa do nosso corpo. Nós falamos sobre o vírus da poliomielite, que ataca as células do sistema nervoso. Nós falamos dos vírus da família do corona, que ataca as células do sistema respiratório, normalmente pulmões, brônquios, alvéolos, aquela parte ali do nosso pulmãozinho. Dentre outros, galera, esses são só alguns exemplos. Então, elas têm uma especificidade. É por isso que o vírus da AIDS é muito grave, beleza? Ele ataca direto o nosso sistema imune. Gente, o exercício não traz isso, mas vale a pena a gente relembrar que existe também uma outra diferença entre eles, que é a forma de se reproduzir. Não sei se vocês lembram, mas nós temos dois tipos. Aquele vírus que infecta a célula e lesa e rompe ela, mandando milhares de vírus para o organismo. E nós temos aquele tipo de vírus que se reproduz, onde ele mistura o seu material genético com o da célula, e conforme a célula vai se reproduzindo, ele vai se reproduzindo junto, ele mantém aquilo, ele não estoura tudo. Que são doenças que não apresentam cura, dentre elas a AIDS. Beleza? Então as formas reprodutivas também são diferentes. Então, continuando, galera. Gabarito, letra B. Questão 4. Quanto ao modo de transmissão de algumas viroses, correlacione as colunas abaixo. Então, nós temos sarampo, poliomielite, raiva e dengue. Agora, vamos ler as opções. Picada de inseto, picada de um mosquito. Quem é transmitido por isso? A dengue, né, galera? A segunda opção, mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado. De quem que nós estamos falando? Da raiva. Gente, vale a pena que a gente lembrar também que essa lambedura, para que o animal contaminado com a raiva possa transmitir, se ele só te lamber, você não vai pegar. Agora, se você tiver algum ferimento, alguma coisa aberta nesse lugar, que aí vai entrar, ou se você ter contato direto com essa saliva contaminada, aí vai entrar no seu corpinho e você vai contrair a raiva, beleza? Então, primeiro, dengue, segundo, raiva. Vamos ver o terceiro. Contato direto pelo ar com pessoas doentes. Estamos falando de quem? Do sarampo. Vocês lembram que nós falamos que o sarampo é seríssimo, é muito fácil o contágio. Nós também estamos passando por um período de epidemia de sarampo. O sarampo está alastrado pelo Brasil. Por isso que nós tivemos até recentemente
um dia específico para vacinação em massa do sarampo. Beleza, galera? Então, importantíssimo, ok? E por último, contaminação por via digestiva, ou seja, alimentos e água contaminados. Estamos falando de quem? Da poliomielite. Gente, outra coisa que é importante a gente relembrar. Existe vacina para as 4 doenças faladas nesse enunciado. E aí vale a pena a gente reforçar a importância da vacinação. Então, galera, estejam com a carteirinha de vacinação em dia. É muito importante. Vacina salva vidas. Nós estamos passando aí por uma pandemia onde a gente não tem uma vacina e a gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Nós já temos cerca de 11 mil mortes no Brasil, só no Brasil. Então, gente, é muito sério. A vacina salva muita gente. Beleza? Então, gabarito, não coloquei aqui, mas vamos lá. Primeiro, picada de inseto é dengue. Então, número 4. Segundo, raiva. Número 3. Então, gabarito, letra B. Beleza, pessoal? Número 5, PUC-Rio. Os vírus não se ajustam bem a nenhuma das categorias tradicionais em que os seres vivos se distribuem. Sabe-se que são desprovidos de estrutura celular, constituídos apenas por genes e proteínas. Assinale a opção que apresenta doenças causadas por vírus. Galera, dica. Sempre que vocês verem uma questão dessa, escrevam do lado a nossa musiquinha. Coloquem aí bonitinha a musiquinha, que com isso vocês vão lembrar das doenças. As principais doenças virais, as que normalmente caem, estão anotadas na nossa musiquinha. Então, gente, é a dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês verem uma questão que fala, é muito comum a gente ver questão onde mistura vírus e bactéria, doenças, das duas misturadas. Então, anotem a musiquinha que é mais fácil. Beleza, gente? Então, todo mundo aprendeu a musiquinha. Quero agora todo mundo cantando a musiquinha comigo. Então, gente, vamos à nossa musiquinha. Então, é sarampo, raiva, hepatite, rubéola, poliomielite, cachumba, varíola e gripe, a gente contrai por vírus, beleza? Então, vamos lá. Gripe, sim. Rubéola, sim. Tétano, a gente falou? Não. Febre amarela, a gente falou? Também não. Hepatite, sim. Tuberculose? Falamos não, né? Nem varicela. Sarampo, falamos? Falamos. Poliomielite, falamos? Aham. E a raiva também. Então, temos aqui a nossa alternativazinha correta. Então, já sabemos que o nosso gabarito é a letra C. Mas vamos conferir os outros, gente. Dengue, falamos. Dengue, na verdade, não falamos, mas sabemos que é por vírus, né? Gente, aqui na letra E, o errado é disenteria, tá bom? A disenteria, ela é causada por uma bactériazinha. Vamos lá, gente. Questão 6. Considere as seguintes afirmações em relação a AIDS. O HIV, vírus da AIDS, pode ser transmitido principalmente por meio de relações sexuais com parceiros portadores, transfusões de sangue contaminado ou uso de agulhas contaminadas. Perfeito, né, galera? Essas são as principais formas de transmissão do vírus da AIDS. Número 2. Mulheres grávidas podem passar o HIV para o feto por meio da placenta. O bebê também pode ser contaminado se for amamentado por uma mulher portadora do vírus. Perfeito. Assim também é uma forma de transmissão. Número 3. Apertos de mão, abraço e uso de utensílios domésticos, como talheres e copos, não representam meio de transmissão do HIV. Tá certo, galera? Não representa meios. Número 4. O vírus destrói os glóbulos vermelhos do sangue e debilita o sistema imunitário da pessoa. Tá certo, gente? Não. Se a gente lê a questão rápida, a gente pode cair no erro de achar que ela tá certa. Onde é que tá o erro dessa questão? Os vírus destroem os glóbulos vermelhos. Tá errado. Sistema imune, células de defesa, a gente chama de glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos, galera, quando a gente fala nisso, a gente tá falando das hemácias. Não é as hemácias que destrói. Beleza? São os glóbulos brancos. São as células de defesa. Então, gabarito, letra D. Próxima questão. Todos os vírus são constituídos por... Gente, os vírus são formados todos, sem exceção, por proteína e algum material genético. O que forma esse material genético? Um dos componentes são os ácidos nucleicos. E aí pode mudar a molécula.
sendo um DNA ou um RNA. Beleza, gente? Ah, mas tem alguns vírus que são formados por lipídios. Tem sim, gente. Que é os vírus que apresentam aquela cápsula que a gente fala. Então, elas são formadas por lipídios, mas não são todos. Todos são formados por ácidos nucleicos e proteínas. Gabarito, letra D. Percebemos que ficou bem torto isso daqui, né? Mas gabarito, letra C. Falei, acho que D, né? Letra C, pessoal. Ácidos nucleicos e proteínas. Número 8. A grande maioria dos morcegos que se alimentam de frutos auxilia a dispersão de sementes na natureza. Há morcegos que se alimentam de insetos, alguns dos quais prejudicam nossas lavouras. Alguns morcegos, no entanto, são hematófagos, ou seja, gente, se alimentam de sangue, de bois, cavalos, galinhas, entre outros animais. Sendo que um dos animais deles pode ser a gente. Então, eles sugam sangue de seres humanos, mas quando fazem, podem transmitir uma doença perigosa causada por um vírus. Que doença é essa, gente? Gabarito, letra A. Galera, vocês lembram que a gente falou que a raiva ela pode ser transmitida pela mordida, até por um arranhão, às vezes por uma lambida de algum inseto, de algum animal contaminado? Um dos animais que podem causar isso é o morcego. E, gente, quando ele vai sugar o nosso sangue, ele tem meio que morder, literalmente morder a nossa pele. Então, com isso, ele pode transmitir a raiva. Beleza, gente? Lembrando que existe vacina para a raiva. Gente, e agora a gente vai finalizar fazendo os exercícios do reino Monera, ou seja, bactériazinhas.